A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Números, capítulo de número 16, e versículo de número 28 ao 33, que vai nos dizer assim: Então disse Moisés: Nisto conhecereis que o Senhor me enviou a realizar todas estas obras, que não procedem de mim mesmo. Se morrerem estes como todos os homens morrem, e se forem visitados por qualquer castigo, como se dá com todos os homens, então não sou enviado do Senhor. Mas se o Senhor criar alguma coisa inaudita, e a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo o que é seu, e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que estes homens desprezaram o Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra debaixo dele se fendeu. Abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá, e todos os seus bens. Eles e todos os que lhes pertenciam desceram vivos ao abismo. A terra os cobriu e pereceram do meio da congregação. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra, irmãos. Não existe ninguém que possa se levantar contra os propósitos de Deus e permanecer de pé. Você vai observar aqui que houve uma rebelião contra Moisés e contra Arão. Existem pessoas, irmãos, que se levantam para tentar arruinar, para tentar paralisar, para tentar destruir os propósitos de Deus na vida dos escolhidos. Mas eu quero lhe dizer uma coisa da parte de Deus. Se você é escolhido, se você é escolhida pelo Senhor, e tem pessoas que estão como Datã, como Corá, como Abirão, como muitos que se levantaram contra Moisés e contra Arão aqui, não se preocupe. Não se preocupe, porque Deus fará justiça. Não se preocupe, porque Deus vai paralisar os inimigos e vai mostrar que Ele é na sua vida. Declare comigo: eu creio que o meu Deus vai paralisar quem está se levantando contra os propósitos dele na minha vida. Eu creio que o meu Deus vai paralisar quem está se levantando contra os propósitos dele na minha vida. Irmãos, não fica de pé quem está se levantando com rebelião, quem está se levantando com calúnia, quem está se levantando com contenda, com discórdia, para tentar anular os projetos de Deus. É bem verdade que quando Deus nos escolhe, muitas pessoas não vão entender as escolhas de Deus. É bem verdade que muitas pessoas vão tentar ser oposição na vida dos escolhidos, mas não se preocupe. Se foi Deus que lhe escolheu, Ele está dizendo: eu, o Senhor, te defenderei. Eu, o Senhor, mostrarei que eu sou na sua vida. Você vai observar que Moisés e Arão não precisaram mostrar que eles eram uma escolha de Deus, porque o próprio Deus mostrou. Quando alguém se levanta contra os propósitos de Deus, o próprio Deus defende. E eu quero lhe dizer uma coisa: Deus vai lhe defender diante de acusações, diante de palavras contrárias, diante de murmurações de pessoas contra você. Declare comigo: o meu Deus tem visto todo mal contra mim e Ele vai fazer justiça. O meu Deus tem visto todo mal contra mim, Ele vai fazer justiça. Você vai observar aqui em Números 16, no versículo de número 1 ao 3, vai nos dizer assim, ó: Corá, filho de Sar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe e Aom, filho de Pelete, filhos de Ruben. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens, os filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome. Ou seja, todos esses homens aqui, irmãos, Datã, Corá, Abirão, On, e os 250 príncipes se levantaram contra Moisés. E se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E lhe disseram: basta, pois que toda a congregação é santa. Cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Ou seja, eles começaram aqui, irmãos, a falar que Moisés e Arão estavam se exaltando, que Moisés e Arão estavam no posto que eles estavam, porque eles queriam ser melhor do que todo mundo. Mas não era isso. Moisés e Arão eram escolha de Deus. E quando Deus escolhe, irmãos, não existe ninguém que possa anular, não existe ninguém que possa questionar as escolhas de Deus. Tem muita gente que está querendo questionar as escolhas de Deus.
Deus. Tem muita gente que está querendo se levantar contra os propósitos do Senhor para tentar paralisar o que Deus ele está fazendo, mas Deus está dizendo não vai conseguir. Se tem pessoas que estão te cercando com rebelião, se tem pessoas que estão te cercando com contenda, com discórdia, querendo questionar as escolhas de Deus, vão pagar um alto preço, diz o Senhor, porque a palavra do Senhor vai nos dizer, irmãos, que Moisés deixou bem claro que Deus iria mostrar quem era o escolhido do Senhor, e hoje Deus está dizendo, chegou o tempo, minha filha, chegou o tempo, meu filho, de eu mostrar que você é a minha escolha, porque eu te escolhi. Tem pessoas que não estão gostando, tem pessoas que não estão se agradando, não estão aceitando, mas ninguém tem nada a ver com as minhas escolhas. Quando eu escolho, ninguém anula. Quando eu quero honrar, ninguém pode tirar a minha honra e a minha bênção sobre a vida dos meus filhos, diz o Senhor. Você observa aqui de maneira clara, irmãos, que Moisés deixou Deus responder, e hoje Deus está dizendo, deixe eu responder. Você não vai dizer nada quando você souber que pessoas estão se levantando contra você, quando você souber que pessoas estão falando inverdades ao seu respeito, que pessoas estão dizendo que você quer se aparecer, porque é muito difícil, irmãos. Quando estamos fazendo a vontade de Deus, quando estamos em um lugar por obediência, em uma obra, nos dedicando, fazendo algo que Deus nos direcionou, e as pessoas olham para nós e dizem que estamos ali porque queremos nos aparecer, que estamos ali porque nós queremos ser melhor do que os outros, quando isso não é verdade. Irmãos, o nosso Deus é o Deus que toca, é o Deus que faz justiça. Quando pessoas, elas se levantam com oposição contra o projeto dele. E tem pessoas que estão me ouvindo agora que são projetos de Deus. Moisés e Arão eram projetos do Senhor. E Deus está dizendo para você hoje, a sua casa, a sua família, o seu ministério são projetos meus. E ai de quem tente se levantar para tentar anular, para tentar impedir, para tentar sujar a tua imagem. Pois eu sou o Senhor que te defenderei. Moisés deixou bem claro, quem vai defender é o Senhor. Moisés deixou bem claro quem vai responder se Deus está conosco, se nós somos escolha dele ou não, vai ser o próprio Deus. E hoje Deus está dizendo, não é você quem responde, não é você quem mostra que você é escolha de Deus, que você é um homem, que você é uma mulher de Deus, não. Quem vai mostrar vai ser o próprio Deus. Mas irmãos, estão vivendo injustiças, tem pessoas se levantando contra mim, contra os propósitos de Deus da minha vida, estão falando inverdades ao meu respeito. Pois é, chegou uma fase na história de Moisés que ele também viveu isso, mas ele deixou Deus responder por ele. Declare comigo, quem vai responder por mim será o meu Deus e não tardará. Quem vai responder por mim será o meu Deus e não tardará. Você observa que quando estes homens levantaram a rebelião contra Moisés e contra Arão, não tardou de Deus responder. E hoje Deus diz para você, não tardará de eu responder aquilo que pessoas têm feito contra você. Tem justiças, irmãos, que demoram mais um pouco. Tem justiças que Deus, ele é longânimo e ele vai dando tempo ali, porque tudo é no tempo dele. Mas tem justiças que acontecem logo. Tem coisas que Deus entende, eu tenho que paralisar logo para que isso não aumente, para que isso não piore, para que isso não venha destruir os meus propósitos. Então Deus entendeu, eu preciso parar estes homens, porque senão os meus filhos serão paralisados. E Deus não queria que Moisés e Arão fossem paralisados. Por quê? Porque eles eram escolhas de Deus. Eu estou conversando com homens e mulheres que são escolha de Deus, e Deus está dizendo, eu não quero que você seja paralisado. Eu não quero que você seja paralisada, então eu paraliso aquilo que veio para te parar. Eu paraliso aquilo que se levantou para tentar destruir os meus propósitos na sua vida. Por quê? Porque eu sou Deus que te escolhi. Quando eu escolho, eu sou advogado, eu sou juiz. Quando eu escolho, eu defendo. Deus está falando com pessoas aqui, eu estou lhe defendendo. Você vai saber daqui a pouquinho que Deus lhe defendeu. Que Deus mostrou diante de todos que ele é na sua vida. Porque, irmãos, quando Deus mostrou que Moisés e Arão eram escolha dele, não foi algo oculto, não foi algo que somente um grupo de pessoas ficaram sabendo, não. Foi algo diante de toda a congregação, e todo mundo teve que saber, quem gostava, quem não gostava, e até que respeitar a escolha de Deus. Declare comigo, todos vão ter que respeitar a escolha de Deus na minha vida. Todos vão ter que respeitar a escolha de Deus na minha vida. Moisés deixou bem claro, versículo 28.
Então disse Moisés: nisto conhecereis que o Senhor me enviou a realizar todas estas obras, que não procedem de mim mesmo. Ou seja, o que eu estou fazendo não é de mim. Eu não estou aqui liderando por causa de mim. Não é porque eu quero estar aqui, mas foi Deus quem me escolheu. E vocês vão conhecer que foi o Senhor que me escolheu. Vocês vão ver o que Deus vai fazer para mostrar que a escolha dele não é minha e não é de Arão, porque a escolha não era de Moisés nem de Arão, irmãos. A escolha era do próprio Deus. E assim é na sua história. Deus está dizendo: não desista dos meus propósitos por causa da oposição. Grandes homens de Deus viveram oposições aqui. Você vai observar isso de maneira muito clara na palavra do Senhor. Mas eles não pararam, porque Deus mostrou que estava com eles. E Deus está dizendo hoje: não pare, porque eu mostrarei que você é a minha escolha e que eu sou na sua vida. Declare comigo: eu não vou parar, porque Deus está comigo. Eu não vou parar, porque Deus está comigo. Versículo 29. Se morrerem estes homens, como todos os homens morrem, e se forem visitados por qualquer castigo, como se dá com todos os homens, então não sou enviado do Senhor. Moisés deixou bem claro: se Deus permitir algum castigo, se Deus permitir na vida deles alguma morte, como todos os homens morrem, então não sou enviado do Senhor. Deus vai testificar de que as palavras deles contra mim é verdade. Aqui é lindo, irmãos, o que Moisés faz. Ele deixa Deus justificar a ele. Hoje Deus diz para você: deixe eu te justificar. Porque quando eu te justifico é de maneira perfeita. Quando eu te justifico é para calar e para colocar temor no coração daqueles que tentarem se opor. Porque, irmãos, quem tentasse se opor contra Moisés, contra Arão, estariam se opondo contra o próprio Deus. Então todos ali temeram diante da grandeza da justiça de Deus. E Deus está dizendo hoje: eu mostrarei que sou na tua vida, e todos temerão diante da grandeza da justiça que eu trarei por amor de ti. Você vai observar no versículo 30. Mas se o Senhor criar alguma coisa inaudita, Moisés ele especifica: se o Senhor criar algo inaudito e a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo o que é seu e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que estes homens desprezaram o Senhor. Ou seja, se Deus criar alguma coisa inaudita, a terra se abrir e tragar eles descerem ao abismo com vida, é um sinal de que Deus nos escolheu. Irmãos, quando Moisés diz isso aqui, ele está dizendo: se Deus fizer este negócio inédito acontecer, essa justiça inédita acontecer, é um sinal de Deus de que nós somos escolhas dele. Irmãos, quando Moisés diz isso, Deus assina embaixo. E hoje eu vejo Deus assinando embaixo de justiças aqui. Eu vejo Deus justificando pessoas aqui, mostrando tremendamente que está contigo e dizendo: eu vou parar conversações com teu nome, eu vou parar murmurações com teu nome, eu vou parar pessoas que estão se levantando contra os meus propósitos na sua vida, e vou mostrar tremendamente que eu sou contigo. Porque foi de uma forma tremenda, irmãos, que Deus mostrou que havia escolhido esses homens. Porque Moisés e Arão eram a escolha de Deus. Você e sua casa é a escolha de Deus. E o Senhor vai mostrar de maneira tremenda que quando Ele escolhe, ninguém anula. Que quando Ele escolhe, ninguém revoga. Que quando Ele escolhe, ninguém pode destruir as escolhas dEle. Não tardou da justiça acontecer aqui. E hoje Deus manda eu te falar que não vai tardar da justiça acontecer. Não vai tardar dele mostrar que é contigo, e todos vão ficar assustados e perplexos diante da grande justiça de Deus. Diante do que Deus fará para te justificar. E Ele diz para você hoje: você é minha escolha. Você não vai desistir. Você não vai parar. Você não vai retroceder por causa das conversações, por causa das inverdades, por causa das murmurações, das calúnias. Você vai continuar. E eu mostrarei tremendamente que sou contigo, pois sou o teu advogado, pois sou o teu juiz. E não permitirei que ninguém anule o que eu, o Senhor, tenho determinado para a sua vida. Versículo 31. E aconteceu que, acabando ele de falar todas estas palavras, a terra debaixo deles se fendeu. Irmãos,
Deus imediatamente assinou embaixo as palavras de Moisés e disse assim: agora chegou a hora de fazer justiça. Eu vou fazer logo, imediatamente. Eu não vou deixar da os inimigos dos meus filhos se criarem. Deus está dizendo hoje: quem estiver participando da panelinha, quem for o cabeça, quem estiver concordando, eu vou tocar. Deus vai tocar em pessoas que estavam pensando que iriam conseguir parar o projeto de Deus na sua vida. E Deus está dizendo: eu vou tocar e vou parar, pois eu sou Deus de justiça. Eu sou Deus que tem o tempo de paralisar e a forma de paralisar. Porque, irmãos, Deus, Ele é justiça na terra e Ele sabe onde toca, viu? Deus, Ele é certeiro. Quando Ele faz justiça, Ele faz. E a justiça de Deus é ser forte, porque foi assim que aconteceu aqui. Foi uma forte justiça para mostrar que Moisés e Arão tinham dono. E que eles eram escolha de Deus. Deus está dizendo: eu mostrarei que você tem um dono. E mostrarei que você e a sua casa são as minhas escolhas e não dos homens. Versículo 32. Abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e todos os seus bens. A terra abriu a boca e os tragou. Ele desceu ao abismo com vida, da forma que Moisés havia dito. E Deus confirmou que ele escolheu a estes homens. Hoje Deus está dizendo: eu estou confirmando que eu te escolhi. Eu estou confirmando que eu sou na sua vida. Eu estou confirmando que ninguém anula os meus propósitos na vida dos escolhidos. E você é um escolhido. E você é uma escolhida. Podem até não gostar, mas terão que respeitar. A minha escolha, diz o Senhor dos Exércitos, na sua vida. Moisés e Arão eram escolha de Deus. E ninguém poderia anular isso. Deus está dizendo: você, a sua casa, é a minha escolha. Foi eu quem chamei, foi eu quem escolhi. E eu estou te defendendo com pressa. Imediatamente Deus fez justiça. E hoje Deus diz para você: você verá o meu imediatamente acontecendo. Pois eu sou o Senhor que mostrarei que sou na sua vida e farei justiça. Amém. Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários. Amém. Que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém. Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, para Te agradecermos, Pai, por esta palavra, pela Tua fidelidade, pelo Teu amor, Pai, pela Tua graça e misericórdia, porque Tu és um Deus, Pai, que olha para nós com um olhar de amor, de graça, de misericórdia, e que paralisa aqueles, Pai, que queriam nos paralisar. Quantas pessoas tentam contra os Teus propósitos, quantas pessoas se levantam como oposição nas Tuas escolhas, mas Tu és o Deus que paralisa cada opositor. Tu és o Deus que paralisa aqueles que se levantam para tentar arruinar, para tentar anular, para tentar usurpar, os invejosos, os caluniadores, os murmuradores. O Senhor está parando hoje de maneira rápida, como o Senhor parou Hadatã, Corá, Abirão e aos 250 príncipes que estavam com eles ali. Senhor, todos aqueles que estiverem participando de reuniões, de panelinhas, o Senhor vai paralisar e vai mostrar que quando o Senhor escolhe alguém, ninguém pode anular, ninguém pode parar, ninguém pode destruir a tua escolha. Obrigada, Senhor, porque somos escolha do Senhor, não somos escolha dos homens. E chegou o tempo do Senhor mostrar que nos escolheu e que o Senhor é na nossa vida. E eu creio na tua justiça, que será imediata e forte para paralisar, Pai, aqueles que estão tentando parar os teus propósitos, Pai. Eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor. Fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dados inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor. Aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção
expressão, a vida é história, aonde devem congregar porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome, cada pedido seja visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e para a glória do teu nome. Abençoa também, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, e falando melhor os corações de teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço, crendo, meu Pai, na nossa vitória. Amém. Hoje Deus diz para você que ninguém anula os propósitos dele na sua vida. Muitas pessoas podem até se opor, se levantar, mas terão que colher aquilo que elas estão plantando. Quando você vê, irmãos, Deus fazendo justiça de maneira aqui detalhada e forte, foi porque estes homens tocaram aonde não devia. Tem muita gente tocando onde não deve. Tem muita gente, irmãos, que está se levantando contra os propósitos de Deus e terão que colher aquilo que elas estão plantando. Imediatamente de Deus chega com uma grande justiça que vai parar quem estava tentando servir de oposição no seu caminho. Ninguém para os propósitos de Deus. Foi Deus quem lhe escolheu. Mesmo que pessoas não gostem, não aceitem, elas precisarão respeitar, pois Deus é contigo. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, esta justiça na sua vida, em nome de Jesus Cristo, declare amém.